Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí o profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Feche os teus olhos, Pai. Te louvamos, te engrandecemos. Bendito é o teu nome. Pedimos ao Senhor nesta noite que, por tua graça, por teu favor, por tua misericórdia, fala conosco, porque nós precisamos ouvir o som da tua voz. Nos ajude, porque nessa peregrinação espiritual que nós estamos vivendo, a tua palavra é justamente a luz que clareia os nossos caminhos. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Pedrão, beleza? Amados, o capítulo número 1 do livro de Jeremias retrata justamente o chamado de um dos homens que teve um chamado mais belos da Bíblia, na minha opinião, Jeremias, o profeta que é conhecido como Chorão, que escreveu também o livro de Lamentações. E para mim é inspirador, Diácono Daniel, saber que este homem chamado Jeremias, um gigante, um grande servo, Brian, do Senhor, ele teve muitas dificuldades de aceitar a sua vocação. Não foi pouca dificuldade, ele teve muitas dificuldades para receber este chamado. Porque quando você para pensar um pouco, Rose, não é fácil você ser representante do céu. Não é tão simples assim, Gabi, você falar em nome de alguém tão santo, representar alguém tão santo como o nosso Deus. E é completamente normal, pastor Maurício, você olhar para as escrituras, Williams, e ver um homem como Jeremias, assustado com a sua vocação, arrumando um monte de desculpas para Deus, que não sabia falar, que não passava de uma criança, sem contar que este homem, ele tinha praticamente 30 anos de idade, alguém que já estava acostumado com o religioso, porque diz que ele era filho de sacerdote. Não é completamente normal, pastora Ellen, você se assustar com o chamado. De repente, trabalhando de office boy, de cozinheira, de padeiro, no escritório, e de repente Deus te chama.
E Ele diz para você: se eu coloco na tua boca as minhas palavras. E aí Deus vem com uma história dizendo: eu te conheço há tanto tempo. E a gente não compreende muito isso e começa a falar para Deus: eu não sou capaz, para mim não dá. Isso para mim não dá. É normal. Moisés se assustou. Gideão colocou Deus à prova várias vezes. Então é normal. E Jeremias aqui está sofrendo diante do teu chamado. Jeremias aqui, ele pensa: cara, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade intelectual, eu não sei falar, eu não tenho maturidade para assumir algo desse tamanho, Deus. É só você ver no verso 6 que ele diz completamente isso: eu não sei falar, não dá, eu não passo de uma criança. Só que entenda, Jeremias não era qualquer um. Jeremias não era qualquer pessoa. Jeremias era crente. Jeremias era um camarada que estava acostumado já com o sagrado. Ele era filho de sacerdote. Jeremias estava acostumado a ver o teu pai na cidade de Anatote, a participar dos eventos religiosos, dos sacrifícios religiosos na terra de Benjamim. Ele era alguém que estava já familiarizado com o sagrado. Jeremias não era qualquer um, Brian. E eu aprendo uma lição ao falar isso, porque Deus, Ele jamais ou dificilmente vai chamar alguém para servir, não para salvação, para servir, não para salvação, que não esteja familiarizado com o sagrado. Dificilmente Ele vai chamar alguém que passa o dia inteiro, vem para a igreja, mas passa o dia inteiro da sua vida com uma gaiola de passarinho na mão, assoviando, andando nas ruas de São Paulo. Dificilmente Deus vai chamar alguém que fica o dia inteiro, vem para a igreja, mas fica o dia inteiro em casa, sentado no sofá com o controle na mão, assistindo Netflix. Ele não vai. Já disse que não é salvação, mas estou falando de vocação, estou falando de chamado. O verso de número 2 vai dizer que a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E quem era Josias? Eu preciso te dizer isso. Josias era um jovem, um rei jovem. Se não me engano, assumiu o reinado com 16 anos. Mas que era um rei espetaculoso. Pensa no menino cheio de Deus. Pensa num jovem que seguiu todos os passos do seu, a Bíblia diz de pai, mas não era pai, do seu antecessor Davi. Davi inspirava Josias. O reinado de Josias agradou o coração de Deus. Ele combateu o paganismo em Israel, não era um tempo favorável. Ele derrubou os altares em Israel. Só que entenda, Jeremias começa o teu ministério justamente no tempo em que Josias era rei. Então era um tempo favorável, era um tempo bom. Você assumir o ministério é difícil, mas você assumir o ministério, um chamado, uma vocação, irmão Neia, onde tem pessoas de Deus do teu lado, é favorável, é maravilhoso. Pessoas que te ajudam a crescer, pessoas que te ajudam a florescer na fé. Então, o início do ministério de Jeremias era um início de ministério favorável. Israel estava nas mãos de um bom rei, e tudo isso era maravilhoso. Só que tem uma coisa: o reinado de Josias durou apenas 18 anos, enquanto o chamado que Deus deu para Jeremias era de 41 anos. Jeremias teve que caminhar algum tempo sem esse companheiro, sem esse camarada
que era cheio da presença de Deus. Eu não sei se tu está entendendo, mas quando eu olho para isso, eu começo a perceber, presbítero Nelson, que Jeremias não para o seu ministério e nem muda a tua mentalidade naquilo que ele recebeu de Deus, quando o ministério de Josias acabou. Ele não mudou. Eu vou dizer uma coisa para você, que talvez você ainda esteja cochilando. É obrigação minha e tua formar caravanas como evangelistas para trazer pessoas para a igreja, sim ou não? Você precisa viver isso, você precisa respirar isso. Só que entenda uma coisa, nem todo mundo que você traz para a igreja, nem todo mundo que começa com você no ministério, vai terminar com você no ministério. Nem todo mundo. Muitas vão começar, mas não vão terminar. Muitos vocês vão trazer, mas não vão ir adiante. E quando a maioria parar, você precisa ter na tua mente e no teu coração uma coisa: eu não posso parar, porque o que Deus tem para mim não encerra aqui. O que Deus tem para mim não acaba aqui. O que Deus tem para mim ainda tem muitos anos pela frente. Quem está entendendo essa palavra? Muitos vão parar pelo meio do caminho, muitos vão olhar para trás, muitos vão sentir saudade do Sodoma, muitos vão sentir saudade dos pepinos, das cebolas do Egito, mas a palavra para você nesta noite é: não para, continua, vai em frente e aceite o teu chamado. Ô Cida, o verso de número 4 vai dizer algo muito importante para nós. Vai dizer que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Às vezes eu sou meio estranho, mas se não fala comigo, eu não consigo pregar. Eu sei que tem muitos que não são assim, eu respeito, mas se não fala comigo, eu não sinto de pregar, não consigo. E eu disse importante porque às vezes eles entram no escritório e aí tá tudo bem, porque eu estou gritando, eu estou falando, eu estou gesticulando, eu estou andando, papel, caneta na mão, está falando comigo. E eu falei muito importante, por quê? Porque essa palavra, ela é doida. Porque diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Eu vou dizer de novo, a palavra. Eu vou falar de novo, porque a gente parece que não é igreja pentecostal. É a palavra. É a palavra. Não é outra coisa que veio a mim, é a palavra. Pastor, fala comigo aí. A palavra. Pastor, que doideira é essa? Não, você vai entender uma coisa. Me chamou a atenção isso, pastor Nadir. Por quê? Porque o chamado de Jeremias é diferente de outros chamados. O chamado de Jeremias começa pela palavra. Já o chamado de Isaías, não. O chamado de Isaías começa com anjos voando, 6 asas, uma cobre o rosto, 2 cobre o rosto, 2 cobre o corpo, e aí você sabe como é que é, um anjo que sai do trono de Deus, pega uma brasa, toca no lábio, purifica. O chamado de Isaías começou assim, sim ou não? Sim ou não? E quando você vai para o chamado de Ezequiel, tem querubins, tem trovões, tem chuva, tem relâmpagos, mas o chamado desse cara, o texto diz que começou vindo a mim a palavra do Senhor, dizendo alguma coisa. Irmãos, eu sei que é bom, é muito bom, Marcelo, a gente ter experiências com Deus, sim ou não? Sim ou não? Experiências sobrenaturais com Deus, isso é maravilhoso. Mas a maior experiência do homem com Deus
está na palavra. Vou falar de novo, irmã Fátima. A maior experiência, Fábio, do homem com Deus não está em visões, não está em efeitos especiais, não está em campanha, não está em vassoura ungida, não está em óleo ungido, não está em porcarias gospel que cada dia tentam implantar dentro da igreja. A maior experiência entre o homem e Deus está na palavra, está na Bíblia. Irmãos, se o meu ministério, acho que sumiu tudo aqui, André, aconteceu alguma coisa? Não estou me ouvindo. Se o meu ministério tivesse sido baseado em revelações, eu não estaria mais aqui. Estou sendo sincero com vocês. Se o meu ministério tivesse sido baseado em visões, em aparições de anjo com chave, com tantas coisas para mim, eu não estaria mais aqui. Se o meu ministério tivesse sido baseado em fogueira santa, óleo ungido, eu certamente não teria sobrevivido às latidas de Satanás contra a minha vida. Se um dia eu for sentar com vocês e explicar o que eu passei este ano, quantas vezes o diabo chegou dentro do meu gabinete, dentro do meu quarto, eu preparando a palavra, você não tem autoridade para falar isso. O teu nome está na boca de um monte de gente. Se eu tivesse baseado em revelações, em anjos, eu não estaria mais aqui. Foi muitos dias o diabo indo no meu quarto e dizendo: para com isso. Esse negócio de igreja está roubando o teu tempo. Vai viver a tua vida, vai cuidar da tua família. Mas numa dessas ida e vinda, sabe o que eu disse para o latido de Satanás? Eu carrego uma palavra. Eu carrego uma palavra. Não é uma hora, não é um dia, não é uma fase, não é uma estação, porque a palavra que Ele tem colocado no meu coração é que o choro vai durar uma noite, mas pelo amanhecer a alegria virá. Se você carregar uma palavra, você não para. Se você carregar uma palavra, os latidos de Satanás contra a tua vida não terão efeito. Quantos estão entendendo isso? André, põe um pouquinho para mim de retorno aqui, de verdade, eu não estou me ouvindo direito. O que eu vou dizer aqui, eu sinto nojo. Eu sinto nojo. Mas existe um monte de pastores que estão aproveitando, irmãos, a fragilidade de pessoas para fazer essas pessoas de escravos dentro da fé. É vergonhoso eu dizer isso, porque quando você está frágil, você se apega em tudo que é movimento. Mas quando você estiver frágil, deixa eu te falar uma coisa, de pai, de pastor: se apegue na palavra. Se apegue na palavra. É a palavra de Deus que vai te manter de pé. É a palavra de Deus que vai te manter irrepreensível. É a palavra de Deus que vai te manter calado quando todo mundo estiver falando de você. É a palavra de Deus que vai te manter com as vestes limpas quando Satanás tentar sujar o teu caráter. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O chamado de Jeremias é lindo porque através da palavra ele foi chamado. O verso 4 que nós lemos diz: e veio a mim a palavra dizendo. E veio a mim a palavra
do Senhor, dizendo: irmãos, eu gosto de revelações, não estou criticando nada disso, mas entenda uma coisa: eu conheço muita gente que vem para o culto por causa dos efeitos, sabia? Eu já fiz experiência, Leandro, dia seguinte falar para a pessoa assim: e aí, como é que foi aquela palavra? Que palavra? Eles vêm por causa dos efeitos e acabam se esquecendo da palavra. Aqui não tem, mas tem lugar que as pessoas só vão para o culto para ver anjo. Você já reparou que quando fala que tem um anjo descendo, quando fala que está vendo uma fumaça de glória, uma nuvem de glória invadindo o ambiente, está todo mundo, porque eles estão querendo ver bola de fogo, eles estão querendo ir para orar no monte, não para ser batizado com o Espírito Santo, eles querem ir no monte para ver movimento, é folha de ouro, é não sei o que, é mato estralando. Ei, não é anjo, não é bola de fogo, não é efeito especial no culto que sustenta o teu chamado. O que sustenta o teu chamado é a palavra de Deus. Tem muita gente fraca, muita gente fraca, porque acha que a bola de fogo, a visita do anjo, vai sustentar o teu ministério quando o diabo começar a latir contra a sua vida. Está entendendo esse negócio, irmãos? O que sustenta o teu casamento não é visita de anjo. O que sustenta o teu ministério não é visita de anjos. Não é bola de fogo, irmão, é a palavra de Deus. O que te leva para perto de Deus, o que te abre a porta para entrar no trono de Deus, é a palavra de Deus. E é por isso que ele disse: veio a mim a palavra de Deus. Sabe o que é engraçado, Simone? Que a gente que é pentecostal, vira e mexe, a gente ouve uma palavra, e aí no calor da emoção a gente fala: fala, Jesus, já ouviu? Revela o nome, pega ele, Senhor. Quem já ouviu isso? Oh, meu Deus do céu. Eu vou falar. Você está achando que a palavra que muda a sua vida é a palavra que vem para o outro? Será que a gente está achando que a palavra que muda a nossa história é a palavra que vem para o meu irmão? Para mim chegar e falar: Deus, fala com ele, revela o nome. Não, a palavra que muda a história é a palavra que veio a mim, é a palavra que eu recebo no meu coração, é a palavra que eu deixo tratar o meu caráter. É a palavra que vem, é a palavra que vem a mim. A gente passa o ano inteiro ouvindo palavra e a gente ainda continua desviado. A gente passa o ano inteiro ouvindo pregação e ainda a gente consegue ainda ficar ainda nas práticas de alguns pecados. Será que talvez a palavra não está vindo a mim? Será que às vezes a palavra não está vindo a mim, está vindo ao meu irmão? Mas a palavra que muda a história é a palavra que vem. Quem está com a Bíblia aí? Eu sei que isso aqui não ganha, não arranca glória, não arranca rodopios com o Espírito. Mas
quem tem Bíblia aí? Cadê? Deixa eu ver sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, pode ser smartphone. Dá um abraço nela aí. Por que isso, pastor? Porque a palavra do Senhor no Salmo 119, verso de número 11, diz o quê? Eu guardei. Porque quando eu guardo aqui, eu evito de pecar contra ele. Para de ser bobo de falar. Que a palavra que você está ouvindo aqui devia vir para o irmão que está do outro lado. Porque a palavra que muda o nosso caráter, que muda e transforma a nossa vida, é a palavra que vem a mim. É a palavra que vem a mim. O verso de número 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Baseado nesse verso de número 5, pode deixar ele na tela aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse para Deus. O que te impede de uma vez por todas você aceitar a sua vocação? Não estou falando de vir para a igreja. Não estou falando de sentar num banco. Não estou falando de encher igreja. É uma pergunta que Deus manda fazer para você hoje. O que te impede de aceitar de uma vez por todas o teu chamado? A tua vocação, o que te impede? Quando eu vou conversar com algumas pessoas me dizem assim: ah, pastor, eu já aprontei demais, eu não me vejo digno de estar falando em nome de Deus. Eu ouço isso. Pastor, eu já fiz tantas coisas ruins na minha vida, pastor, e o Senhor vem me falar que Deus tem um chamado na minha vida, pastor. E aí quando começa a abrir o coração, alguns dizem para mim: pastor, o Senhor está enganado, porque isso não se resume ao dentro da igreja, se resume à minha vida lá fora. Quando Deus fala que essa pessoa, que eu tenho uma obra na vida dela, eu tenho que falar. E alguns já me disseram lá fora: eu já traí a minha esposa. Eu sou fruto, pastor, de um estrupo. E o Senhor vem dizer que Deus tem um chamado na minha vida, eu sendo essa porcaria toda emocionalmente. Pastor, eu já experimentei todos os tipos de drogas. Inclusive, eu ainda fumo maconha. E o Senhor vem me dizer que Deus tem um chamado na minha vida. Pastor, dei tanto trabalho para o meu pai, dei tanto trabalho para a minha mãe. Eu tenho um rastro de sujeira, pastor. E o Senhor vem me dizer que Deus quer que eu fale em nome dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já matou. Eu não sei se você já roubou. Eu já não sei o que você fez na tua vida. Eu não sei. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui, meu lindo. Eu queria que você abrisse o teu coração para receber isso. Eu olhando para este verso 5 que está ali na tela. Olha o que Deus manda eu te dizer. Antes que qualquer desgraça acontecesse na tua vida, antes da maconha, da cocaína, do adultério, da prostituição chegar na tua vida, não foi Satanás que chegou antes. Quem chegou antes da tua vida foi Deus.
Deus está destravando vidas aqui hoje. Jeremias arrumou um monte de desculpa. E Deus disse para ele: antes eu já te conhecia. Antes eu já havia te santificado. E não é uma santificação para dizer, que santo. Não, é uma santificação para falar no nome dele. É Deus purificando os teus lábios. É Deus colocando a mão em você em algum momento da sua vida e dizendo: eu estou te purificando para falar agora em meu nome. Então, pelo amor de Deus, não venha me falar do que te aconteceu há 2 horas atrás. Não venha me falar o que você fez há 1 ano atrás. Porque antes do diabo falar com você, te seduzir, te impulsionar, ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Não sei com quantas pessoas Deus está falando aqui nesta noite. Eu não sei. Mas Deus manda te dizer que antes do teu pai conhecer a tua mãe, ele já te conhecia. Meu Deus. Você está entendendo isso? Antes de você abrir os olhos para este mundo, de dar aquele choro espetaculoso, antes ele já te conhecia. Antes ele já te santificou, William, para um ministério que muitos estão protelando em receber, que muitos estão recusando em receber, e não é fácil mesmo, mas antes ele já havia te vocacionado, antes ele já havia te conhecido, você estava informe, mas antes ele já havia te escolhido. Eu sei que é chato colocar o nome de Satanás no culto, aqui o culto é para Deus. Mas tem dia que você tem que olhar para esse fedorento, para esse mentiroso, para esse safado chamado diabo. Você tem que olhar, porque ele fica latindo no seu ouvido todo dia, sim ou não? Você quer se levantar para fazer a obra de Deus, você quer se levantar para se santificar, você quer se levantar para poder ter uma mudança radical de vida, e aí ele vem no seu ouvido e fala: mas eu vou te dar um conselho de Deus. Quando ele latir no seu ouvido, dizer que você é uma porcaria, chega bem perto do ouvido dele, deve ser fedido também o cangote dele. É sério, e diz para ele assim: você chegou atrasado. Você chegou atrasado na minha vida, Satanás. Deus chegou primeiro. Então não venha me falar do meu passado, não venha falar das minhas carniças, não venha me falar do meu dia de ontem, porque o Deus que me formou, que me santificou, que me escolheu, é o Deus que conheceu o meu ontem, o meu hoje, mas também é o Deus que conheceu o meu amanhã. Ele chegou antes. Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Jeremias fala: eu não sei falar, eu não passo de um menino. E Deus diz para Jeremias o quê? Cheguei primeiro. Antes, Jeremias. Antes, Jeremias. Cheguei antes, Jeremias. Qual vai ser a tua desculpa agora, Jeremias? Eu cheguei antes. Eu cheguei antes. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa, Marcelo, que a gente é fruto de uma ação sexual. Meu Deus, não sei se todo mundo vai conseguir ouvir isso. A gente pensa que nós somos apenas fruto de uma relação sexual. E você não é fruto de uma relação sexual somente. Deus manda dizer para pessoas frustradas aqui, com espírito de inferioridade: você não é fruto apenas de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, o teu pai e a tua mãe, não. Você é um projeto meu.
Deus vai dizer para pessoas aqui: você é um projeto meu. Você é um projeto que não nasceu numa cama, seja de motel, seja de um quarto, seja em um carro. Você não é um projeto desse tipo. Você é um projeto meu. Muitos estão dizendo para você que você não ia dar para nada, que o teu destino era cemitério, era cadeia. Muitos estavam dizendo que você ia criar barriga, ia ser mãe solteira, ia virar uma prostituta. Mas eu venho te dizer nesta noite, antes de falarem tudo isso para você, eu cheguei antes da tua vida. Eu cheguei antes de disserem que vocês iriam um fracasso. Eu cheguei antes e te separei para me representar. Pedro, Deus é o Deus que te conhece e também é o Deus que te ama. Eu vou falar de novo. Williams, Deus é o Deus que te conhece e também é o Deus que te... Pastor, por que essas duas frases? Porque a única pessoa que conhece eu e você de verdade é quem? É quem? Irmãos, escute isso. Pode até baixar um pouquinho. Eu fico sem jeito. Eu fico envergonhado comigo mesmo quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, o Senhor é uma bênção. Estou abrindo meu coração. Eu fico sem jeito quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, você é ungido. Como é bom, pastor, conversar contigo. O Senhor traz uma paz, o Senhor traz, sabe, o Senhor transfere uma unção. Pastor, o Senhor é um homem, olha. Pastor, por que você... eu fico constrangido? Porque Deus me conhece e eu também. E quando as pessoas começam a me colocar lá em cima, eu falo: eu não sou tão bênção assim. Quando alguém no meu trabalho fala: cara, você é ungido de Deus mesmo, porque eu dei uma palavra, porque eu dei um aconselhamento, e eu fico constrangido porque aquele dia eu não acordei bem, aquele dia eu já respondi mal para ela, eu já respondi mal para alguém no WhatsApp, e eu falo: eu não sou tão bênção assim. Eu não sou. Sou falho. Assim como você também é falho. E eu posso falar outra verdade? Vocês não vão desviar? Se vocês me conhecessem tão bem, talvez vocês não deixariam nem pôr a mão na cabeça de vocês para orar. Não tem santo aqui, tem vocacionado, que abriu mão de sujeiras para cumprir o chamado. Mas acordo rebelento, nervoso, com mau hálito, e muitas vezes sou grosso com quem não deveria ser. Mas o Deus que me conhece é o Deus que me ama. O Deus que te conhece, que você é igual a mim, é o Deus que te ama, e é o Deus que te escolheu, que te separou e te santificou. Talvez você não me ouviria, talvez você não deixaria eu te aconselhar se você me conhecesse tão bem, mas o Deus que me conhece, que me ama, que te conhece, que te ama, te separou e falou: eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. Você não é tão bênção assim. Eu não sou tão bênção assim. Mas recebemos esta dádiva. Recebemos esta unção. Ah, Deus, eu não sei falar. Não tenho maturidade, não tenho idade. Aí vem Deus, todo bonito, né? Deus é lindo, né? E Ele falou: Gerê, você vem falar para mim os teus defeitos, Jeremias?
que muitas vezes você vai acompanhar o teu pai lá em Anatote, em Benjamim, e nem quer. Você vem falar para mim, Jeremias, os teus defeitos, Jeremias. Jeremias, quem está falando com você, esta palavra está vindo, Jeremias, de quem te formou, Jeremias. Foi eu que te formei, Jeremias. Eu te conheço, Jeremias. Eu sei quem você é, Jeremias. Eu sei das tuas mentiras. Eu sei dos pecadinhos mais secretos da tua alma, Jeremias. Eu sei, Jeremias, que tu tem um gênero difícil. Eu sei. Eu te conheço, Jeremias. Conheço, Jeremias, você. Tem uns desejinhos aí dentro, Jeremias, que só eu conheço. E é que é lindo, Rose, que ele fala, mas eu te escolhi, eu te conheci, eu te consagrei, antes, não foi depois, irmãos. Você escolher alguém depois que é aprovado é legal, mas a gente está falando de alguém que escolhe antes, Leandro, alguém que já nos conhece antes. Antes de a gente saber quem é Deus, Ele já havia nos escolhido. Antes de nós sabermos o que é a igreja, Ele já havia nos escolhido. Antes de nós lermos o primeiro versículo da Bíblia, antes de entrarmos numa sala para fazermos qualquer tipo de teologia, Ele já havia nos escolhido. É antes, Brian, é antes. Ele se santificou antes, Ele te formou antes, Ele te conheceu antes, Ele te ungiu antes. É antes. E por que será que a gente tem tanta dificuldade de receber a vocação? Por quê? Se o arquiteto, o autor, por que a gente tem dificuldade? Irmão, estou falando com pessoas aqui que tem bloqueio dentro de si, não dá um passo espiritual. Ficou o ano inteiro falando, eu vou receber, viver a minha vocação, mas não consegue dar um passo. Há um bloqueio dentro dele. Deus veio com uma chave hoje para poder abrir essa trava, este bloqueio. Pessoas que estão aqui nesta noite dizendo, o meu nascimento foi um erro, eu não deveria ter nascido. E Deus está falando, não, você é um projeto meu, você não é ato sexual somente, não. Quantas pessoas aí fazem, pintam o sete e não conseguem nada. Não, você não é fruto apenas de sexo, você é um projeto meu. É isso que Deus manda te dizer nesta noite. Você não é um erro, você é um milagre, Paulo. Um milagre. O nascimento de Moisés foi o nascimento de José. Todos eles foram perseguidos para matarem, queriam matar o cara. O Deus que formou, projetou eles para algo, e os caras falaram, não, vamos matar. O nascimento de Jesus, Herodes falou, não, vamos matar. Mas os planos deles não funcionaram, por quê? Ei, estou falando com pessoas aqui que não era nem para estar viva mais. Estou com pessoas que já pensou em tirar a sua própria vida. Sabe por que isso não rolou, meu irmão? Porque é um projeto. Você não é fruto apenas de um ato sexual, você é um projeto de Deus. Tentaram matar o bebê Moisés, mas não conseguiram. Cavaram poços para matar José, mas não conseguiram. Herodes matou todos os bebezinhos de 2 anos para baixo para matar Jesus, mas não conseguiu. Por quê? Porque Jesus já era um projeto para vir salvar, para trazer santificação, para trazer luz, para trazer salvação. Quem está entendendo? Eu não sei se já contei isso, mas eu vou contar de novo. Quando eu tinha 6 meses de vida, 6 meses, um bebê, eu fui parar numa UTI. E nessa UTI, os médicos disseram para os meus pais assim, eles não eram convertidos: o seu filho dificilmente sai daqui. A minha mãe conta que eu tinha acesso por todo o corpo, e como eu era bem magrinho, não tinha mais lugar, e rasparam a minha cabeça e colocaram acesso na minha cabeça.
Aí chamaram um primo da minha mãe, a irmã do meu pai, chamaram um padre, falou: chama, batiza ele aqui, porque ele não vai sair daqui. Não vai. Mas aqueles médicos mal sabiam que Jesus havia chegado antes na minha vida. Aqueles médicos mal sabiam que Jesus tinha chegado antes na minha vida, cara. Eu não sou um erro. Você não é um erro, você não é fruto do acaso. Eu não sei o que você passou até hoje, mas você é um projeto de Deus. E podem dizer o que for, podem se levantar muita gente, mas você é um projeto de Deus. Pastor, você está pregando aí, é muito lindo, mas o sêmen que me gerou, que fecundou a minha mãe, era de um canalha, que nunca me amou. Ô meu irmão, eu acabei de dizer aqui como boca de Deus, não tem nada a ver com o sêmen, não tem nada a ver com a pessoa. Pastor, o útero nunca me quis, eu era uma gestação indesejável, minha mãe nunca me amou, meu irmão. Não tem nada a ver com o útero, não tem nada a ver com o corpo da tua mãe. Deus quer destravar a tua mente hoje para um ano de 2024 diferente. Deus quer destravar a tua vida aqui hoje, para dizer que você não é um projeto de um erro, você é um projeto que nasceu no céu. Antes, Ele já te conhecia. Antes do sêmen do teu pai, Ele já tinha te formado. Antes do útero da tua mãe, que nunca falou que te ama, que nunca disse que você é uma boa moça, Ele já havia te escolhido. Tudo na nossa vida, diz o Senhor para nós nessa noite, se resume em alguma coisa antes deste mundo. Antes. Como é que é o negócio? É coroa? Hã? Para tirar a criança. Cheio de filho, não sabe. Hã? Quem? Não. Tem um buraco, não tem? Coroado. Tem um buraco. Aí a cabecinha fica coroada, não fica? Você já viu o nascimento de uma criança? Que coisa feia, meu irmão. Até tudo sair, o negócio é estreito. Antes da sua cabecinha ficar ali torta, lembra que eu falei? Amor, a Laís está defeituosa, porque coroou a cabeça, a molinha ficou torta. Mas ela falou: não, vai voltar, fica calmo. Antes da cabecinha ser coroada, antes da mão do médico tocar no seu corpo para tirar você do ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Quem está entendendo isso? Tudo se resume a antes, pastor. Isso é libertador. Isso é libertador. Porque Deus está falando para você nesta noite, para mim: esquece o teu passado. Esquece quem você foi no passado, o que te falaram no passado. A tua classe social, esse negócio de mídia hoje, tem muito protocolo. Hoje na igreja, quem não tem o 2º grau completo ou alguma formação teológica, não pode subir no púlpito para pregar. Por quê? Porque a igreja não pode ouvir qualquer um. Mas quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus falou: fala para a minha igreja que antes, as pessoas olham para mim, olham para você e falam: fez muita besteira, não pode ser boca de Deus. Não tem filho, não tem moral para falar de família. Mas Deus te chamou antes. E quem é o pastor para falar alguma coisa?
Quem está entendendo? Mas o que eu acho maravilhoso é que Deus pensa diferente. Olha o verso 7 e 8. Aqui, Jeremias já tinha falado tudo para Deus, que para ele não dava esse negócio. Aí Deus fala para ele assim: mas o Senhor me disse, não diga, eu não sei o que você está dizendo, para protelar o teu vocacionado, o teu chamado, eu não sei. Mas Deus disse para Jeremias: não diga, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, você vai ir, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Quem é que assina essa carta? Quem é que assina no final? Quem assina? Quem assina é Deus. O Deus que te escolhe é o Deus que vai sustentar o teu ministério. O Deus que te vocacionou, o Deus que te formou, o Deus que te escolheu antes, é o Deus que vai assinar tudo na sua vida. Você está entendendo isso? Você nasceu para isso, cara. Ô Baraia, você já viu algum gurizinho, às vezes vindo para a igreja sozinho? A gente, né? Aí às vezes está cantando desde cedo, começa a tocar desde cedo, né? Uma criança começa a vir para a igreja, mas ele entendeu que ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para aquilo. E daqui a pouco ele traz o pai, daqui a pouco ele traz a mãe, daqui a pouco ele traz o irmão, daqui a pouco ele traz o sobrinho, daqui a pouco ele traz o primo, daqui a pouco a família inteira está na igreja. Jovens que vêm para a igreja buscar a salvação da sua família. Ei, você nasceu com um propósito, meu irmão. Você nasceu com um propósito. O verso 9 para a gente ir embora. Põe aí. Esse verso é lindo porque o Deus que conhece, o Deus que santifica, o Deus que te acalma, está aqui. Olha o verso 9. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua. Olha para mim, estou encerrando de verdade. Eu sei que o Espírito Santo habita aqui, ó. Sim ou não? O Espírito Santo habita em nós, Bruna. Dentro de nós, somos casa de Deus. Só que a Bíblia, ela usa algumas figuras de linguagem, algumas metáforas. Às vezes você vai ouvir na Bíblia dizer que Deus voou, que Deus andou. Já ouviu isso? Isso não quer dizer que Deus está voando. Isso não quer dizer que Deus está andando. É uma forma de interpretar o texto, de nos deixar por dentro da história, das ações, dos movimentos de Deus. Estão entendendo? E quando a Bíblia está dizendo aqui que Deus, no verso 9, estendeu a mão e tocou nos lábios de Jeremias, esse texto está tentando nos trazer uma revelação clara, para que nós possamos mergulhar nestas escrituras, e aceitarmos e vivermos, porque é isso que gera o milagre.
Então veja bem, quando Deus está dizendo aqui com esse texto, que Ele estendeu a mão e tocou nos lábios de Jeremias, e colocou no Jeremias, na boca dele, a palavra do Senhor, Deus está querendo dizer que aquele a qual Ele forma, a qual Ele já conhece, a qual Ele já santificou, a qual Ele está chamando, Ele não chama de longe. Ele chama de perto. Olha para esse texto, pelo amor de Deus. Ele quer que você entenda isso. Ele nos chama de perto. Porque tem pessoas que entrou aqui nesta noite, está ouvindo essa mensagem, está falando: eu sinto esse chamado tão longe de mim. Não, eu sei que eu tenho um chamado, pastor, mas eu sinto Deus tão longe de mim. É porque você não se desligou ainda. Quando você se desligar e se conectar com o propósito, você vai começar a sentir Ele perto. Pastor, perto quanto, pastor? Estenda as suas mãos assim. Essa é a distância. Essa é a distância. Você não está só, Deus está contigo. E Ele não está de costa virada para você. O Senhor que te chamou, que te formou, que te escolheu e que te santificou, Ele está cara a cara com você. Eu estou dizendo que é uma metáfora. Eu estou dizendo que é para você entrar no texto. Eu estou dizendo que Ele habita aqui, mas para você entender que Ele está a uma distância de um estender de braço na tua vida. Você não está só, Ele está contigo. Eu não sei o que falar, Ele está com você, Ele não está de costa, Ele está de frente. Quando você se bananar, Jesus disse isso: não se preocupe o que vai falar, porque o Espírito Santo irá colocar na tua boca tudo o que você deverá dizer. Ele está a uma distância muito perto de você.